O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com a água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, todos vocês que nos acompanham também através da TV Horizonte, da Rádio América e das mídias do nosso Santuário Basílica, serão todos bem-vindos a esta casa de clemência e bondade, neste dia um pouco chuvoso, nublado, mas nessa casa que nos aconchega e que nos dá paz. Paz que o mundo precisa, paz que todos nós precisamos, e só através dela, da paz, nós iremos encontrar Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Amados e amadas de Deus, hoje nós ouvimos o Evangelho segundo São João, nestes tempos específicos da igreja, ou seja, o tempo do Natal, o tempo da Páscoa. Nós deixamos de lado um pouquinho os evangelhos sinóticos e damos lugar a João, porque o seu olhar, a sua ótica é um pouco diferente dos outros evangelhos que têm a sua semelhança. Assim, nós ouvimos já aqui o capítulo 1 de São João, onde João, não o evangelista que escreve este evangelho aqui narrado, mas o Batista, aquele que batizava. João, o Batista, o precursor, pessoa essa que nós ouvimos muito no tempo do Advento e é propício para falar dele neste tempo. João, o Batista, viu Jesus aproximar-se e apontou para ele dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. E a igreja, em sua sabedoria, colocou esta palavra do Batista no rito da Santa Missa, porque realmente Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que se encarnou no meio de nós como uma criancinha, assim podemos o contemplar no presépio, mas o Cordeiro é um animalzinho dócil, é um animalzinho bobo, qualquer um pega, leva para lá e leva para cá. E assim, Jesus é apresentado como um Cordeiro não porque ele era bobo, mas porque ele não tinha maldade e ele foi fiel, se entregou a si mesmo, para que assim os nossos pecados fossem lavados com seu sangue derramado no madeiro da cruz. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando percebemos João o Batista apontando para o Cristo, nós também devemos apontar para ele e esquecer de apontar para nós mesmos. Nós somos e vivemos em uma sociedade totalmente autossuficiente, uma sociedade egoísta, uma sociedade que as pessoas olham só para o seu próprio interesse e esquecem do outro e esquecem de Deus, colocando Deus às vezes em segundo plano e em primeiro plano os objetos. Assim, quando nós percebemos João o Batista apontando para Jesus e dizendo: olha, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, eu batizo com a água, mas ele virá e batizará com o Espírito Santo. Assim, nós reconhecemos o nosso lugar. Cada um tem seu lugar.
Cada um tem seu lugar no coração de Deus, e no coração de Deus não tem predileções. No coração de Deus todos nós somos vistos, como assim nós ouvimos na primeira leitura deste João evangelista, só que escreveu 3 cartas, e assim nós percebemos que nós somos filhos e filhas de Deus. E assim fomos acolhidos nesta filiação através do sacramento do batismo, que é a porta de entrada para cada um de nós enquanto cristãos. Antes do batismo somos criaturas. A partir do batismo somos chamados filhos e filhas de Deus. É este mesmo Cristo que foi apontado à margem do Rio Jordão, que é nosso Deus e Salvador. E assim João encerra o Evangelho de hoje no versículo 34, dizendo: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada no meio de nós para tirar a maldade do nosso coração e trazer para cada um de nós a salvação, ou seja, o céu. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para Jesus Cristo como aquele que é o enviado por Deus, o próprio Deus encarnado no meio de cada um de nós para nos salvar. E assim João reconhece o seu lugar. E a pergunta que deve ser dirigida para nós hoje é: qual o meu lugar? Qual é a minha missão para com aquilo que Deus espera de mim? Eu estou tentando fazer na minha vida aquilo que Deus precisa que eu faça? Ou estou me achando melhor do que os outros e maior às vezes do que Deus? Como, por exemplo, uns ainda têm a coragem, posso até usar a palavra, a cara de pau de se acharem deuses, se acharem melhor do que os outros. Só aquele que foi enviado pelo Pai nos entrega o Santo Espírito dele mesmo, porque João, em sua tônica, em sua ótica diferenciada, diz que quando Jesus foi batizado por João o Batista no Jordão, o céu se rasgou e o Espírito Santo desceu sobre ele em formato de pomba. E acredito que pela Igreja nós recebemos o sacramento do batismo, e da mesma forma como aconteceu com Jesus no Rio Jordão, acontece com cada um de nós, e assim recebemos o Espírito Santo e assim os seus dons, para colocarmos ele não para o nosso serviço, mas a serviço do reino. João o Batista reconheceu o lugar dele diante de Deus, reconheceu-se como discípulo e não como mestre. Não é à toa que os discípulos de João, a partir do momento em que Jesus entra em cena em sua vida pública, deixam João e seguem Jesus. Assim nós também devemos reconhecer que nós todos somos discípulos. O Papa é discípulo, o Bispo é discípulo, o Padre, o Diácono, o Leigo, o Catequista, todos nós somos discípulos. Todos nós estamos matriculados nesta escola de Jesus Cristo, para assim sermos discípulos, para assim sermos seguidores dele. E é interessante porque João diz: eu não o conhecia. Como assim, João Batista, se você não o conhecia? Você era primo dele? Ele o conhecia como primo, certamente, mas não o conhecia como Deus, como o Filho de Deus. Assim somos nós muitas vezes, que achamos que estamos fazendo uma experiência íntima com Deus, mas estamos fazendo uma experiência íntima com carisma, estamos fazendo a experiência íntima como uma instituição, estamos fazendo uma experiência íntima com o estilo de oratória que o Padre A ou que o Padre B tem. E aí perdemos a nossa ótica e a nossa visão de apontar para aquele que nos salva, porque carisma não salva ninguém, Padre não salva ninguém, o Papa não salva ninguém. Quem nos salva é Jesus Cristo. E é através dele, através desta filiação que todos nós recebemos no dia do nosso batismo, e através do sangue que ele mesmo derramou na cruz para nos salvar, que nós podemos experienciar a glória do céu, se assim buscarmos.
se assim evitarmos o pecado e se assim configurarmos a nossa vida a Ele, porque Ele é o único Salvador. Não há outra forma de gozar da salvação a não ser pelos méritos do Filho de Deus, e Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que assim então nós possamos testemunhá-lo, nós possamos experienciá-lo, e para que assim como João em seu evangelho, que diversas vezes, sendo mais preciso por 40 vezes, utiliza esse verbo permanecer. O verbo permanecer aparece 40 vezes no Evangelho de João, e ele não escreveu isso à toa. Para que nós, através do caminho com Cristo, pela Igreja e seus sacramentos, permaneçamos neste discipulado. Porque hoje o que nós vemos por aí é muita gente fogo de palha. E por aí também vocês vão ver muitas coisas, muitas igrejas, muitos líderes religiosos aproveitando a nossa fragilidade para mostrar algo para cada um de nós e às vezes alienar a nossa mente. E eu não estou dizendo isso que é fora da Igreja Católica. Isso pode acontecer, infelizmente, dentro da Igreja. Mas que nós, se nós fizermos verdadeiramente a experiência com Cristo, nós iremos permanecer nele e com Ele. Portanto, se nós queremos realmente fazer a experiência com o Mestre, nos mergulhemos, assim como Ele mesmo mergulhou na água do Jordão, mesmo não precisando. Mas que nós agora, que já somos batizados, possamos mergulhar neste mistério e nesta pessoa que é o Cristo. Porque se nós mergulharmos naquilo e nas ideologias e nas mentiras que os homens ficam falando por aí, nós estamos caminhando para o fracasso. Mas se você, que escolheu seguir a Cristo através de sua igreja, que nós não sejamos mais um, mas sejamos aqueles que fazem a diferença na igreja e que se reconhecem como discípulos e como eternos aprendizes. Esta deve ser a vida de todo ser cristão, de ser iniciado na fé, de ser aquele que faz a experiência com o Mestre, e não muitos por aí que foram sacramentados, ou seja, receberam os sacramentos, mas não querem fazer a adesão a esta pessoa que é o Cristo. Vimos isso e podemos contemplar isso pelo aquilo que nós constatamos em nossa própria sociedade. Porque uma sociedade e uma nação que se diz em sua maioria ainda católica, vive em guerra, vive na mentira, vive na desunião e nos descompassos de um caráter deturpado. Se nós dissemos que somos cristãos e que professamos a fé no Cristo, por que que o nosso país está assim? Por que que o mundo está assim? Antes de rezar esta Eucaristia, estava dando uma folheada, uma lida no noticiário e percebemos que mais de 104 pessoas foram assassinadas por uma explosão de um drone no Irã. Isto em um mundo que se diz mais cristão é um grande absurdo. E mais ainda, por mais que alguns não professam a fé no Deus de Israel, toda denominação religiosa ou religião deve ter o foco e deve ter um cerne, que é buscar a paz. Porque então, nós que olhamos para o Cristo, que fazemos a experiência com Ele, conseguimos ainda assassinar pessoas em nome de Deus ou dos seus deuses. Como que nós ainda permitimos a fé alienada e o dinheiro e o poder valer mais do que a vida?
Por isso que nós vamos percebendo e estudando na história da igreja que antes as pessoas não eram batizadas criancinhas. Antes as pessoas eram batizadas e faziam, não como hoje, porque hoje a gente quer sacramento fast food, quanto mais rápido melhor. Mas antes as pessoas faziam um longo caminho de adesão à fé cristã. E assim, na vigília pascal, eles escolhiam fazer o processo de serem imergidos por esta água. E assim entravam em uma piscina que desciam 3 degraus, simbolizando a Trindade, e passavam pelas águas e subiam mais 3 degraus. Ou seja, naquele momento, morria um homem velho e nascia um homem novo, para Cristo, para a paz e para o amor. Assim, então, ao olharmos para a figura de João ou Batista, nós também apontemos para o Messias e ensinemos e, mais ainda, vivenciemos os ensinamentos que ele deu enquanto esteve aqui na terra. Ele, sim, é o príncipe da paz, o príncipe do amor e aquele que, mesmo quando foi injustiçado, caluniado e deturpado, se entregou por amor a cada um de nós.